Olá, bem-vindo de volta aos nossos vídeos sobre direitos reais. E hoje nós vamos falar sobre o condomínio. Os próximos vídeos tratarão do condomínio. O condomínio está disciplinado no Código Civil a partir do artigo 1314. Ele vai até o artigo 1330, que é o que nós vamos estudar aqui. Então vejamos lá. O que é condomínio? Condomínio é uma exceção ao princípio real da exclusividade. No princípio da exclusividade, nós vamos entender o seguinte: uma única pessoa detém todas as faculdades, todos os direitos, todos os poderes inerentes à propriedade. Quando estes poderes, esses direitos, essas faculdades são partilhadas, nós dizemos que existe um domínio partilhado, que é o que acontece no condomínio. Então, o condomínio acontece quando duas ou mais pessoas, podem ser mais de duas, mas pelo menos duas, por óbvio, e essas pessoas, além disso, podem ser de natureza física, pessoa física ou pessoa jurídica. É possível isso também. Então, quando duas ou mais pessoas, sejam elas física ou jurídica, que exerçam simultaneamente, a palavra-chave aqui é simultaneamente, o direito de propriedade sobre coisa indivisa. Tá? Então, a exclusividade ela está afastada pelo condomínio. Na exclusividade, eu tenho uma única pessoa, ao mesmo tempo, né, com o mesmo limites, os mesmos parâmetros de poderes, ou todos os parâmetros de poderes. Então, não há possibilidade de duas ou mais pessoas exercerem esses poderes ao mesmo tempo sobre uma mesma coisa. A exceção disso é o que a gente chama de condomínio. O condomínio, ele pode ser entendido, agora existem na doutrina duas teorias para se entender o condomínio. Então, quando nós lançamos um olhar sobre o condomínio, mas a gente olha internamente, ou seja, é uma questão intrínseca, nós vamos encontrar aquilo que se chama de propriedades plurimas parciais, também chamado de individualista. Significa dizer que, na teoria, então, nesta teoria, os autores entendem que a propriedade é exclusiva, como a gente acabou de explicar para vocês. Por isso, a propriedade tem como natureza própria esta exclusividade. A essência da propriedade é ser exclusiva. Entretanto, em alguns casos, existe uma divisão, mas uma divisão de forma ideal. Então, se eu olho por fora, ela está íntegra, ela está inteira. Mas se eu olho lá dentro, internamente, ela está dividida de forma ideal. É o que a gente pode chamar de fração ou cota-parte. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, esta subdivisão, de forma ideal, né, significa dizer que cada um dos condôminos, dos proprietários em condomínio, exerce um direito de propriedade, mas o exerce de forma absoluta sobre uma parte abstrata, que é criada exatamente por conta desta divisão. A gente vai ver que isso tem aplicação em muitas casualidades dentro do código. Uma segunda teoria, alguns outros autores, não considerando esta primeira teoria, eles, ao olharem para o condomínio, eles não olham internamente, eles olham o exterior. Então, é uma visão extrínseca. Então, a primeira era um olhar intrínseco, aqui eu estou olhando de forma extrínseca. Então, aqui o que acontece é que eles entendem que o condomínio, a propriedade, ela é
inteira, ela não é partida. E a sociedade, a comunidade, a vê como uma coletividade. E esta coletividade, ou seja, os condôminos, é que detém os poderes de forma exclusiva. Então, o condomínio é quem exerce esses poderes de forma exclusiva. O condomínio exerce o direito de propriedade como um todo, usar, gozar, dispor, reaver, sobre a coisa como um todo. Eu não tenho, de forma extrínseca, olhando de fora para dentro, eu não tenho esta visão de partição. Então, o que se tem aqui é que a utilidade econômica da coisa, ela é partilhada por todos os integrantes, por todos os condôminos. É óbvio que, se eu olhar internamente, existe uma autolimitação desses poderes, desses 4 poderes da propriedade. Mas isso é interno, é aquela outra teoria que nós já vimos. Então, um olhar interno, um olhar externo. Isso é importante na hora da aplicabilidade das regras que o código me traz aqui nesta parte relativa ao condomínio. Pois muito bem, nós temos então visto desta forma, e pela origem do condomínio, nós podemos encontrar 3 tipos diferentes de condomínio. Existe um condomínio que é chamado condomínio voluntário ou convencional, que é aquele condomínio que eu crio. Não é a lei, não, o condomínio é criado pela vontade das partes. Este condomínio também é conhecido como condomínio edilício. E ele é tratado no Código a partir do artigo 1314 até o artigo 1326. Existem outros condomínios? Sim. Existe um condomínio que é chamado condomínio incidente ou condomínio eventual. É aquele criado, por exemplo, na sucessão hereditária. Então, quando eu estou discutindo partilha, enquanto a partilha não é feita, enquanto a herança ainda está sendo discutida, eu tenho os bens em condomínio em relação aos herdeiros, portanto, a herança. E, finalmente, existe aquele condomínio que é chamado condomínio necessário ou condomínio forçado. Ou porque a lei diz assim, ou porque eu não consigo partir, o bem não pode ser partilhado, ele não pode ser separado, ou pela sua natureza, ou por força de lei, ou então porque a regra manda que aquele aspecto é condominial, ele é de condomínio. É o que acontece, por exemplo, no que nós já vimos lá no direito de vizinhança. Isso está no artigo 1327 até o artigo 1330. Então, a partir dos próximos vídeos, nós vamos tratar destes condomínios. Bons estudos!